Bom dia, programa Cruzeiro em Letras neste sábado, que começou chuvoso, depois a chuva resolveu dar um tempo para a gente chegar aqui, obviamente. Mas é isso aí, galera. Bom dia a todos aí, compartilhem, deem seus likes e vamos começar o nosso programa. Eu quero primeiro falar da nossa agenda, antes da gente começar os nossos diálogos. Lançamento do livro Poesia Provisória, de Nirton Venâncio, vai ser no Beirute, da 109, na segunda-feira, dia 8/4, a partir das 19 horas. E o Nirton, daqui a pouco, dará uma entrevista pra gente aqui, falando do livro e de outras coisas interessantes, que ele é cineasta também. Quarta-feira, quer dizer, quarta não, hoje e amanhã, estamos na Torre de TV com a quarta-feira literária da Torre, e a Academia Cruzeirense de Letras está presente lá. Um abraço lá a Rafael Fernandes e a todos, o Vespasiano também, o André Luiz, o pessoal que está lá já organizando aí essa feira. E amanhã teremos um sarau, Sarau Cruzeiro em Letras, a partir das 15h30 na feira. Convido a todos para participar do Sarau Cruzeiro em Letras na Torre de TV. Beleza? Dia 9/4, vai ser terça-feira agora, teremos noite de autógrafo dos professores escritores do Simpro-DF. Às 19 horas, são 40 anos, aniversário de 40 anos do Simpro-DF, lá no SIG, quadra 6, lote 2260. Convido a todos também para essa noite de autógrafos. E hoje estamos aqui com a Ana. Bom dia, Ana. Bom dia, gente. Pietro, e vamos começar o nosso diálogo literários, como a gente sempre começa, com poesia. E a gente convida aí a Ana para começar aí a ler. Bom, hoje eu vou falar só de natureza, né? Vou começar com uma poesia que eu fiz com uma paineira que fez parte da minha infância. Chama-se Querida Paineira. Tu embalaste minha infância neste barranco encravada. No meu balanço em levada, revelei sonhos de criança. Confiei a ti meus segredos. Seu tronco, seus fortes galhos suportavam-me em meu elevo. Tu me ouvias e respondias minhas dúvidas. Resistimos arduamente até hoje às agruras da vida. Sou uma imortal e tu vendaval. Quanta tristeza ao saber que agonizas. Não pude segurar meu pranto ao vê-la em quase cinzas, deixando teus galhos já secos escaparem de ti. Flores e folhas esvaíram-se, seu tronco e tuas cascas caem produzindo um som fúnebre em lascas. Inconformada com ti, mas continuo um imortal, e tu não és mais vendaval. Sobraram as lembranças na memória senil das 3 fases da vida. Tu bela e juvenil, eu uma criança linda. Tu desabrochaste uma majestosa ave. Eu cresci, me tornei mulher. Ambas ficamos maduras. A vida passou como um balão, mas eu permaneço de pé, infinitamente, e tu continuas encravada em meu coração. Uau! Pietro? Do meu livro mais recente, A Rosa dos Ventos, eu confundi ainda com o primeiro. Faz parte. A gente tem que cuidar dos filhos por igual, né? Não Livros pode. são filhos. Voei com a borboleta. Andarilho pelas vielas da imaginação, buscando focar na prática meditativa. Sentei e acendi uma vela de incenso. Música ambiente, só o coração ouvia. Como a proclamar, empoderado, uma graça, estendi minhas mãos, uma sobre a outra. Mãe natureza, quem vos alcança? Onde está a beleza por vós gerada? Nesse mundo de torpeza, a não poder mais. Nesse vale encharcado de lágrimas torrenciais. Então senti culpas atávicas distensionarem, pensamentos purificadores se elevarem. Porém, como se não me bastasse, uma visita solene iluminou minha tarde. Eis que, sem pedir licença, você, borboleta azulada, pousou inesperada em minhas mãos calejadas. Chegou a mim sem aviso, faceira, em presença suave, lisonjeira,
na minha ânsia de vida derradeira. Em aroma de anis estrelado, dissipando nuvens do passado, você apareceu para juntos voarmos, até os píncaros celestes e namorados. Em todos os matizes existentes, o imponente sol consente a fulgurar, nas luzes candentes de pincéis de chuva, amor de cores poentes a abundar. Aqui fica nosso recanto ecumênico, autêntico lar da arte e de gente feliz, no hemisfério multitelar do arco-íris, baluarte dos poetas, borboletas e colibris. Muito bom. Bom, show de bola. E eu trouxe, galera, hoje, eu adoro Cecília Meirelles, eu vou ler para vocês Marcha dela, que eu gosto muito desse poema. Marcha. As ordens da madrugada romperam por sobre os montes, nosso caminho se alarga, sem campos verdes nem fontes. Apenas o sol redondo e alguma esmola de vento quebraram as formas do sono com a ideia do movimento. Vamos a passo de longe, entre nós dois anda o mundo, com alguns vivos pela forma, com alguns mortos pelo fluido. As aves trazem mentiras de países sem sofrimento. Por mais que alargue as pupilas, mais minha dúvida aumenta. Também não pretendo nada, senão ir andando à toa, com um número que se arma e em seguida se esboroa. E cair no mesmo poço de inércia e esquecimento, onde o fim do tempo soma pedras, águas, pensamento. Gosto da minha palavra pelo sabor que lhe destes, mesmo quando é linda amarga como qualquer fruta agreste. Mesmo assim, amarga é tudo que tenho entre o sol e o vento, meu vestido, minha música, meu sonho, meu alimento. Quando penso no teu rosto, fecho os olhos de saudades. Tenho visto muita coisa, menos a felicidade. Soltam-se dos meus dedos tristes, dos sonhos claros que invento. Nem aquilo que imagino já me dá contentamento. Como tudo sempre acaba, oxalá seja bem cedo. A esperança que falava tem lábios brancos de medo. O horizonte corta a vida, isento de tudo isento. Não há lágrima nem grito, apenas consentimento. Lindo, Cecília Meirelles. Grande Cecília Meirelles. E só, antes da Ana, só ressaltar, esse poema foi que o Fagner, ele musicou esse trecho, quando penso no teu rosto, fecho os olhos de saudades, onde ele mudou. Quando penso no teu rosto, ele colocou quando penso em você, fecho os olhos de saudades, e acabou tendo um problema por causa de direitos autorais. Mas muita gente vê também na Facebook canteiros como Cecília Meirelles e Fagner. Isso não é verdade. A música é apenas do Fagner. Ele utilizou esse trecho e fez um complemento para a música. Ana, sua. Vamos falar dos ipês de Brasília, também do meu livro Branda Brisa. Roxos, belos, lindos, amarelos, rosa maravilha, é primavera prestes. A natureza brilha, o céu celeste vem mostrar que existe uma suprema força, um enigma. Por ora insiste, mesmo que eu torça, em formar um paradigma do belo. Folgo em conceituá-los como uma beleza infinita. Cabe aos meus olhos contemplá-los. Pietro. Lindo. Agora do meu primogênito, né, a gente tem que tratar os cílios por igual, né? O livro é a caneta e o papel. Admirável mundo criativo. No mundo admiravelmente sutil da escrita e ato criativo, recôndito céu da mente azul anil, cor luz do infinito. Manhãs e noites ao intelecto consagradas, erráticas e indômitas, ventanias cortadas, prevalência do espírito. Em claridade etérea e equivalente, fazendo juras de sublimidade permanente. Sol e lua relumbram mutuamente na orbe hierática do juízo. Gonçalves Dias e Limas Barretos, Fernandos Pessoas e Álvares de Azevedos, Gracilianos e Van Goghs, Drummonds e Prousts, Schuberts e Cartolas, Flauberts e Lorcas, ditosa singularidade, percussiente linguagem, resiliência cósmica. Machados e Twains, Quintanas e Andersens, Claptons e Harpers, Ellingtons e Holidays, Presleys e Parkers,
Ubaldos e Veríssimos, Euclides e Sabinos, sensibilidade e tirocínio, Bukowskis e Balzacs, Essas e Sades, Volgans e Hemingways, Baudelaires e Bataillés, Nabokovs e Barthes, Balmas e Nerudas, Bandeiras e Suassunas, Lianesa que desnuda, Handels e Vivaldis, Chopins e Einaudis, Tchaikovskis e Jobins, Renatos Russos e Bibikins, o enlevo do sentir, sem pressa e sem fim, no escrutínio das situações, façanhas da personalidade, arquétipos e inquietações, o fascínio da sincronicidade. Uau, muito bonito. Quero mandar um abraço aqui para o Herbert Rezende, que está nos assistindo aí, a todos também. A Maria Valdeci também, um abraço aí para você. E vamos lá, galera, vamos compartilhar, vamos curtir aí a nossa página. Desculpa, nossa página, nossa rádio, coisa de Facebook também. E agora nós vamos começar. Vamos ler. Você quer ler mais um poema, Ana? Podemos. Podemos? A Ana vai então ler mais um poema para a gente daqui a pouco ter o nosso... Um soneto que eu fiz para as árvores. Okay. Árvores, árvores, árvores. Como as amo intensamente. Eu pasmo. Exuberantes, tantas, belas ou ásperas. Deslumbro diante do entusiasmo. Inconformada, vejo destruí-las. Queria vê-las sempre suntuosas. Florestas, bosques, jardins bem tranquilas. Respeitadas árvores majestosas. Vossos troncos, gigantes, sombra refletem. Ampla sombra alivia ao respirar. Agradecer a Deus a mim compete. Admiro-vos, as árvores clorofilas, vento, chuva, sol, nuvens, nosso ar. Ao luar, orvalhadas, desfilas. Show. E aqui agora chegou a nossa mais nova acadêmica, Regina. Tudo bom, Regina? Bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia, Pietro. Bom dia, Ana. E bom dia a todos os ouvintes. Isso. A gente aqui tem nesse primeiro momento, que é o Diálogos Literários. E você tem algum poema aí para ler pra gente? Sim, vamos. Por favor, pode ler, pessoal aí. Vamos poetizar. Vamos poetizar para que o universo vire uma só poesia, onde cada pessoa rime as suas mazelas em um processo de autocura, sem o próximo incomodar. Vamos poetizar, onde cada ser humano sinta-se uno com o mundo e ao término de cada estrofe desperte o amor universal. Vamos poetizar, onde a alma de cada poeta, após tanta catarse e poesia, vibre só luz, que convirja em todas as direções a iluminar cada coração vivente e residente no planeta Terra. Obrigado aí. Muito obrigada. E é isso aí, galera. Estamos aqui no nosso programa Cruzeiro em Letras. E eu vou falar um pouquinho aqui o lançamento do livro Poesia Provisória, Newton Venâncio, no Beirute 109, segunda-feira, a partir das 19 horas. Hoje e amanhã, na Torre de TV, estamos com a quarta-feira literária, onde a Academia Cruzeirense de Letras está presente. Amanhã, a partir das 15h30, teremos o nosso Sarau Cruzeiro em Letras, sendo realizado nesse evento. Beleza? Dia 9, terça-feira, teremos Noite de Autógrafo dos Professores e Escritores no Sindipro DF, com 40 anos de aniversário. Vai ser a partir das 19 horas na SIG, quadra 6, lote 22/60. E daqui a pouco teremos Literatura em Evidência. E agora teremos Literatura e Evidência com Ana Magalhães. Bom dia, Ana. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar de Manuel Bandeira.
Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre ele antes de eu começar? Excelente escritor. Excelente Excelente escritor. escritor. Desconcordado. Excelente Todos escritor. concordam. Adoro ele. Manuel Bandeira, o nome dele completo, Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho. Aí ele adotou Manuel Bandeira. Né? Ele nasceu em Recife, na rua Joaquim Nabuco, em 1886. Solteiro, sem filhos, altura 1,68 m, sem sapatos. Colarinho 40, sapatos 39, é míope, usa óculos e se sente infeliz por isso. E então ele era uma pessoa um tanto quanto solitária, né? Não se casou, não teve filhos, mas tinha essa coisa de gostar de escrever. Mas publicou o seu primeiro livro aos 31 anos, e depois seguiu uma sequência de vários livros. Eu vou ler aqui o nome dos livros dele, para depois a gente começar com os poemas. A Cinza das Horas, Carnaval, O Ritmo Dissoluto, Libertinagem, Estrela da Manhã, Lira dos 50 anos, Belo Belo, Opus 10, Estrela da Tarde, Duas Canções do Tempo do Beco e Composições. Composições ele tem Rosa Tumultuada. Ele participou, uma das muito importantes participação da Semana da Arte Moderna, com o poema 1922, né? 1922, com o poema vamos dizer, da poética, né? Antes do poema Vou-me embora para Passárgada, ele lançou na Semana de Arte Moderna o Poética, que ele criticava os movimentos literários anteriores, né? O parnasianismo, o simbolismo, que tinha muita aquela coisa da metrificação. Apesar de ele ter também poemas metrificados, mas ele gostava muito da poesia sem métrica, do poema Versos Livres, que eu acho que a poesia não é medida em versos, em sílabas poéticas. Mas, contudo, ele fez várias poesias metrificadas. Então, ele rondava por todos esses lados. Mas a poesia Vou-me embora, Passárgada foi o seu marco literário. E Passárgada, para ele, é o próprio, aqui ele diz, Vou-me embora para Passárgada foi o poema de mais longa gestação em toda a minha vida. Vi pela primeira vez esse nome de Passárgada quando tinha os meus 16 anos e foi de um autor grego. Esse nome Passárgada, que significa campo dos persas, suscitou na minha imaginação como uma paisagem fabulosa, um país de delícias. Mais de 20 anos depois, quando ele morava ainda só na casa da Rua do Coveiro, num momento de profundo desânimo, da mais aguda doença, saltou-se de súbito do consciente esse grito, esse tapafúrdio: Vou-me embora para Passárgada. Aí então veio o poema. Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca da Espanha, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica? Andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banho de mar, e quando eu estiver cansado, deitado na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias, que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Em Passárgada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade,
tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para passar, verdade? Eu também vou. Nossa. Só né, se você deixar falar uma coisa sobre ele. Você estava falando que ele era solitário, não casou e tudo mais, né? Sozinho, tudo. Eu não sei se você sabe o porquê disso. Ele teve uma doença, né? Foi diagnosticado uma doença cedo, e ele, na verdade, teve medo de se aproximar de alguém e nessa aproximação, nesse amor, nessa coisa, morrer e a pessoa ficar para sofrer. Então foi realmente uma decisão dele de não se aproximar de ninguém nesse sentido, de casar ou ter qualquer amor relacionado por causa desse medo. E acabou que ele não morreu cedo, né? Muito pelo contrário, e a doença que foi diagnosticada que ele viveria, eu acho que 6 meses ou 1 ano, né? Acabou não acontecendo nada em relação a isso, mas ele tomou essa decisão por isso, dessa trajetória dele em relação à solidão e ser sozinho. E ele se achava feio, né? Também, né? Eu achei isso. Ele se achava feio. Depois eu vou ler esse poema aí, o autorretrato dele. Vou ver onde está aí. Mas ele gostava muito de escrever para crianças. Né? Sim, tinha muitos. Ele tem um poeminha pequenininho que chama Céu. A criança olha para o céu azul, levanta a mãozinha, quer tocar o céu. Não sente a criança que o céu é ilusão. Crê que o não alcança quando o tem na mão. Então ele tinha, acho que devido ao fato dele não ter tido filhos, ele queria, mesmo assim, ter todas as crianças como filho. Aí quem não... Se aproximar, né? Se aproximar do das universo crianças. infantil. Aí ele, quem não, na sua infância, na escola, não leu o trem de ferro. Quem, né? Que foi até musicado pelo Tom Jobim. Uhum. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria. Que foi isso, maquinista? Agora sim. Café com pão, agora sim. Voa fumaça, corre seca. Ai, seu foguista, bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. Oh, foge bicho, foge fogo. Passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada. Passa galho de engazeira, debruçada no riacho, que vontade de cantar. Oh, quando me prenderam no canaviar, cada pé de cana era um oficial. Oh, menina bonita do vestido verde, me dá a tua boca para matar minha sede. Oh, vou-me embora, vou-me embora. Não gosto daqui, nasci no sertão, sou de Ouricuri. Vou depressa, vou correndo, vou a toda. Só levo pouca gente, pouca gente, pouca gente. Manuel Bandeira, com a sua vontade de escrever para a criança. E a arte de amar. No seu poema Vou Embora para Passágra, ele diz que lá no Passágra tinha tudo, né? Então, assim, lá ele fugiu do seu problema de saúde, ele fugiu de todas as coisas ruins para ver num país, num mundo onde o eu lírico podia fazer tudo, embora fosse tudo na imaginação dele. Aí vem também o outro que fala da arte de amar. Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. A alma é que estraga o amor. Só em Deus ela pode encontrar satisfação. Não outra alma. Só em Deus. Ou fora do mundo. As almas são incomunicáveis. Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo. Porque os corpos se entendem, mas as almas não. Isso. A Irene no Céu também é outro que a gente leu muito no tempo da infância e ginásio também, né?
Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagina Irene entrando no céu. Licença, meu branco. E São Pedro, bonachão. Entra, Irene. Você não precisa pedir licença. Agora, quem que é essa Irene? Alguém sabe quem que é a Irene? Essa eu não sei. Também não sei. Nunca li a respeito. Também não quero. Que falasse, que explicasse quem que é essa Irene dele. Ou tenho duas suposições. Ou seja, uma pessoa que ele conhecia, ou seria essa Irene substituiria assim, abordava todas as mulheres. Para não dizer todas, ele disse Irene. Na infância dele, ele desde pequeno, né, era filho de médico, ele teve uma infância ótima. E aí ele fala da infância. Corrida de bicicletas, só me lembro de um bambual debruçado no rio. 3 anos foi em Petrópolis. Procuro mais em minhas reminiscências quem me dera recordar teta negra de minha alma, da minha ama de leite. Meus olhos não conseguem romper os rostos definitivos do tempo. Ainda em Petrópolis, um pátio de hotel, brinquedos pelo chão. Depois, a casa de São Paulo, Miguel Guimarães, Alegre, Milton e Mefistófélico, tirando reloginhos de plaquê da concha de minha orelha. Urubu pousado no muro do quintal. Fabrício, uma trombeta de papel. Comando. Urubu obedece. Fujo, aterrado no meu primeiro gesto de magia. Depois a Praia de Santos. Corridas em círculos, escadas na areia. Outra vez Miguel Guimarães, juiz de chegada com os seus presentinhos. E por aí vai. É uma poesia muito longa que relembra todo o tempo de criança dele. O amor, a poesia e as viagens. Atirei um céu aberto. Na janela do meu bem, caí na Lapa, no deserto. Pará, capital, Belém. Tem aquela poesia que eu tiro da tempo que eu tiro do jornal, do João Gostoso. Também eu acho que todo mundo conhece essa. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Legal, bacana. Pronto. Despedida, pessoal. Obrigada, pessoal. Convites. Até o próximo dia que eu não sei. Depois veremos. A próxima edição. Galera, falar nisso, a Ana tá aqui, ela vai, né, sortear hoje pra gente, pra vocês, na verdade, Branda Brisa, o livro dela, e de poesias. E então, curtam, compartilhem, né, que hoje teremos sorteio no final do programa de Branda Brisa dela. E eu queria aqui mandar um abraço para a Ana Sturges, que está no Rio de Janeiro e está nos assistindo também. Queria também mandar para a Norma Brito, né, uma das acadêmicas, o pessoal que está na Feira da Torre lá também, né, todos da Feira da Torre que estão no projeto lá, Quarta-feira Literária. E daqui a pouco teremos os Caminhos da Palavra com Pietro Costa. Programa Cruzeiro em Letras, um programa realizado aqui pela DF-FM, e teremos agora com Pietro Costa os Caminhos da Palavra. Bom dia, Pietro. Bom dia, Mauro. Bom dia, Andréia, queridos amigos e amigas da Academia Cruzeirense de Letras.
né, estimados e estimados ouvintes. Hoje eu trouxe para a gente debater, né, algumas dicas de escrita preciosíssimas do Steven Pinker. Né? Steven Pinker, ele é professor de Harvard, né, cientista cognitivo, linguista e psicólogo. Então, ele vai, no caso, eu tenho procurado a todo encontro, né, apresentar uma referência literária, bibliográfica, um ou mais, né, e hoje eu estou trazendo para vocês um guia de escrita, como conceber um texto com clareza, precisão e elegância, justamente do autor que eu acabei de comentar, o Steven Pinker. Né? Então ele vai relacionar algumas ideias visando mesmo nos orientar nesse processo, né? Nesse processo que é de criar um texto, de conceber um texto. Né? Primeiro, uma questão bastante usual. Né? Muitas pessoas elas criaram uma visão estereotipada de que antigamente se escrevia melhor. Né? Aí ele põe essa ideia, esse mito em xeque. Na verdade, ele discorda veementemente dessa ideia. Né? E eu também. Primeiramente, né? Primeiramente a gente precisa ter em consideração que a língua é um processo, né? Ela resulta de uma dinâmica social. É um construto cultural coletivo. E como a língua ela resulta de um processo social, de uma coletividade, ela é, por natureza, por excelência, ela é fluida. Né? A língua é dinâmica. Então, a língua é um fenômeno coletivo e dinâmico. Está sempre suscetível de mudanças, de aprimoramentos. Né? E a par disso, a nossa memória, além de ser falha, né, ela é extremamente seletiva. Então, quando a gente tende a lembrar de determinadas datas, associando com aquilo que nos impressionou, né? Com aquilo que entendemos que é bom, que é positivo, que é edificante. Então, a nossa memória, poderia dizer que é como uma peneira que vai capturar apenas os diamantes. Né? Então, entendo, né, salvo o melhor juízo, né, entendo que não dá para comparar. Antigamente, cada data vai ter a sua característica, vai ter os seus próprios diamantes, né, os seus próprios tesouros da literatura, da poesia, da crônica, do romance, de acordo realmente com a cultura da época, com as tradições vigentes, etc. Né? Então ele desmistifica essa noção e eu acompanho e complemento esse entendimento dele. Né? Uma outra dica que também considero da mais alta relevância, né, para os escritores, é uma dica para a gente evitar um vício muito determinado, muito específico, que é fugir do jargão da sua área de conhecimento. Né? Então, reforço novamente que a língua é um processo coletivo de criação. Né? E ela é uma codificação. Né? A língua nada mais é do que uma codificação historicamente redigida pelos povos. Então você vai ter o português, vai ter o inglês, etc., o próprio latim, que já é a chamada língua morta. Né? Então as línguas são códigos historicamente redigidos, elaborados. E as linguagens, né, elas procuram, as linguagens, aplicar essas regras codificadas. Né? Então nós vamos ter a linguagem comum, ou ordinária, ou também natural, né, que por excelência ela é repleta de ambiguidade e vagueza, né, até porque inserido dentro de um contexto cultural. E vamos ter as linguagens particulares, né, que são ainda mais estritas e procuram depurar os defeitos da linguagem natural.
Por exemplo, as linguagens técnicas, por exemplo, a linguagem da medicina e do direito. Né? E como eu sou formado em direito, eu vou falar um pouquinho dessa área. Né? No direito, é muito frequente o uso de palavras técnicas e, por conta disso, muitas vezes pouco inteligíveis, pouco compreensíveis ao cidadão comum. Né? São realmente, muitas vezes, você vê nas petições, né, que realmente a peça processual que o advogado dirige, né, ao Estado juiz, que tem o poder de dizer o direito, para defender o interesse de uma determinada parte. Então a gente vai ver muito nas petições e também nas sentenças, né, que são manifestações de vontade de conhecimento por parte do juiz, dos colegiados tribunais, etc. A gente muitas vezes vai ver pérolas rabulísticas, né, que infelizmente não vão ter a necessária clareza, objetividade, e comprometem o próprio acesso à justiça, que é uma garantia do cidadão. Então, existe uma tendência cada vez mais evidente e necessária de se buscar no discurso jurídico uma maior clareza e evitar, não é, o uso exacerbado e exagerado de expressões pouco afeitas ao cidadão comum. Né? Eu vou citar alguns exemplos para a gente ver como muitas vezes se criam obstáculos necessários entre as instituições e o cidadão. Né? Alguém sabe o que é ergástulo? Não. Cadeia. Ergástulo público. Cadeia pública. Exordial. A Regina acho que vai saber, né? Exordial. Tem a ver com numeração. É a denúncia. Exordial acusatória. Pode chamar também de peça pórtico. E tem outros sinônimos, outras denominações. Realmente, né? o povo tem que estar mais simplificado o negócio. Cônjuge superstite. Eu já ia processar o cara umas 3, 4 vezes só para ele tentar falar no processo, amigo. Você tá me xingando? Fala, você não, criatura. Cônjuge superstite. Consorte superstite. Consórcio? Superstite. É. Consorte superstite é o viúvo. Cônjuge superstite é viúvo. Que quando você falou cônjuge, eu ia falar porque tem, cônjuge tinha relação, mas o outro já não peguei. Cártula chequica. Nossa. É isso aí também. Definitivamente. Só pelo raciocínio lógico mesmo, né? O cheque, eu tava de chequica. A linguagem técnica de cada área, né? Aerópago. 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 Tem a ver com... É o tribunal. Tribunal. Aí, por exemplo, é Celso Pretório. É o Supremo Tribunal Federal, Celso Pretório, Corte Sodalícia, enfim, tem várias denominações. E isso tudo em termos jurídicos, né? Que é uma linguagem particular. Mais técnico e particular. Assim, toda área tem essa linguagem técnica. Então, o na medicina também. Cada área. Exato. Então, o Steven Pinker, ele traz isso como orientação para os escritores para fugir, porque o escritor não persegue ser compreendido, claro, alcançar o público, a sua mensagem, né? Então, a linguagem ela não pode servir como instrumento, de poder, assim, que causa essa separação. Na verdade, ela tem que ser uma ponte. Né? Porque se não há entendimento, não houve comunicação. Exatamente, é pressuposto, né? Aí eu trouxe, vou comentar sucintamente, eu trouxe 3 exemplos aqui, né? Um exemplo, esse aqui foi em setembro de 2017. O juiz usou a poesia na decisão sobre a estátua de Manuel de Barros. Né? Esse ficou famoso. Foi o Ministério Público do Mato Grosso do Sul ajuizou o cumprimento de sentença contra o município de Campo Grande, para impedir que a estátua fosse instalada na Avenida Afonso Pena. Né? Aí, aqui um exemplo. Né? Antes de proferir sua decisão, o juiz David Oliveira destacou que as decisões judiciais não costumam abrigar a poesia, mas neste caso, ela trouxe um pouco de leveza à aridez do processo do direito. Abre aspas. É uma flor nascendo na fresta de uma pedra. Talvez seja o efeito Manuel de Barros, de fazer brotar beleza
nos locais mais improváveis. Né? Um poeta amante da natureza, materializador de abstratices, exímio desengavetador de palavras, profundo conhecedor do delírio lúcido. Será que ele iria querer se meter em tamanha confusão para ficar sentado no centro da cidade, em frente ao hotel de trânsito dos oficiais? Né? Então, eu vou até postar nas redes, no meu blog, até nos comentários depois do programa, esses links para quem tiver interesse, né? Mostrando que a linguagem jurídica ela não pode representar um instrumento de poder que perpetue e afirma desigualdades. Ela tem que ser realmente uma ponte, né? Promover a comunicação até como uma forma democrática, não é? De o jurisdicionado, o cidadão comum, ter o acesso, ter uma perfeita compreensão dos seus direitos e deveres que estão ali sendo submetidos a debate numa demanda judicializada. Né? Então tem esse caso aqui, do caso do pedreiro contratante atuando em causa própria. Né? Isso foi na Justiça do Trabalho, então teve advogados, eles litigaram entre si, e a juíza do trabalho, doutora Tatiane Pastorelli Dutra, utilizou uma linguagem bastante acessível. Né? Dispensou mesmo o chamado juridiquês. Né? E outro caso aqui, o advogado peticionando em versos e o juiz decidido em prosa e poesia. Tá? Então é uma dica que eu realmente endosso, né, para os escritores fugirem, na medida do possível, do jargão de sua área de conhecimento, que pode comprometer a clareza. Né? Mas ao mesmo tempo a gente tem essa compreensão que o direito, entre outros, a medicina, portam linguagens particulares. Né? A ideia é justamente reduzir, diminuir os defeitos da linguagem natural, a ambiguidade, da vagueza, para ser mais claro possível. Não é eliminar. O latim tem a sua importância, a gente não pode ficar naquele universo muito prolixo e de uma forma que acabe sendo tão distante para o cidadão comum. Outra dica, já finalizando, né? Evite transformar verbos em substantivos. Né? Ele dá até um exemplo: o fechamento brusco da peça pode ocasionar a quebra de suas dobradiças. Por que não uma frase mais simples? Fechar a peça bruscamente pode quebrar suas dobradiças. Né? Para que todo esse floreio, né, desnecessário? Diminua a distância entre palavras relacionadas entre si. Um exemplo conhecido, sem desmerecer, é o hino nacional. Né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Na ordem, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Né? Ele cita também, sem desmerecer, é mais uma mensagem para o escritor que está principiando na sua jornada. Né? Ele cita os Lusíadas também, evidentemente sem desmerecer. A partir do momento que floreia é literatura. Aí, um texto científico, por exemplo, não pode florear. Tem que ser só embasado. Exatamente. Use as vozes passiva e ativa para dirigir o olhar do leitor para o que interessa. Né? Então, dois exemplos aqui que eu colhi. Helicópteros foram levados ao local do incêndio. Né? No caso, o foco não é o infausto acontecimento, o incêndio. Esse é o foco. A gente não precisa saber quem eram os pilotos, né, do helicóptero. E outro caso aqui, que a gente vê muito em jornais e tal, 25 milhões, por exemplo, de reais foram desviados de uma empresa estatal. Já aqui eu acho que a voz, que o uso aqui da voz passiva, ele pode causar a impressão que está sendo sonegado informação de interesse público. A gente quer saber quem desviou, qual foi o autor do delito, ou a organização autora do delito. Né? Que é uma informação que nos interessa, não é verdade? Use sinônimos para não repetir palavras, mas não exagere na dose. Né? Usar sinônimos demais pode reforçar a impressão de pouca densidade. Né? E ter cuidado na ordem para evitar problemas de vagueza. Né? E, por final, tomar cuidado com ambiguidades sintáticas. Né? Um exemplo aqui: a polícia cercou o ladrão do banco na Rua Santos. Né? Aí a dúvida: o ladrão, qual banco? Né?
o banco é da Rua Santos ou ele está em outra localidade? Ele foi secado em qual localidade? A ambiguidade Qual banco e qual localidade? Da praça ou banco financeiro, né? Exatamente. Então são dicas aí do Steven Pinker, professor de Harvard, linguista, né? Cientista cognitivo e psicólogo, que a gente trouxe para vocês mais uma vez, apresentando essa referência. Guia de escrita, Steven Pinker, editora Contexto. Maravilha. Obrigado, pessoal. Obrigado, Pietro. E é isso aí, galera. Estamos aqui, mais uma vez, programa Cruzeiro em Letras. Lembrando que vai ter o sorteio no final do programa do Prana Brisa, poesia da Ana Magalhães. E daqui a pouco teremos nossa entrevista com o cineasta Newton Venâncio. Ele já está chegando, galera. Se prepara, façam perguntas, compartilhem e tudo mais, beleza? Daqui a pouco voltaremos com o programa Cruzeiro em Letras. Bom dia, gente. Bom dia. Ele permanece. Não gosto da sua blusa. Ah, sim. Newton, tudo bem contigo? Legal rever o programa. É o Lagu, né? Oi? Não é a banda do Lagu? Parece que é. Que eu não tenho visto ultimamente é o Gabriel. O Gabriel está sumido mesmo. Mais uma coisa. O Rafael tá ligando. Quem é esse celular? O Rafael tá ligando aí. Foi lá no banheiro, foi lá no banheiro. O entrevistado tá aqui, né? Não, o entrevistado vai sentar aqui? Vai sentar do lado do lado. Oi? Aí a gente senta aqui. Tá bom, só pra botar água. Legal trazer essas curiosidades dos escritores. Estou lembrando dela, a paixão celestial. Legal. Tá pensando nas próximas edições, né? Eu vou preparar você. Guimarães Rosa, por exemplo, eu estou relendo o Francisco Vereda, que é um catatau assim, né? Nossa. Eu li na faculdade, já li outra vez, mas eu quero ler para fazer uma leitura de hoje. Sim, sim, vale muito a pena. Porque na faculdade a gente faz uma leitura superficial e é dividido em grupos. Eu li todo porque eu gosto da área, né? Mas a professora dividiu a parte filosófica, a parte filosófica, a parte histórica, a parte literária, e cada um falou um trabalho extenso. Aí então você está lançando o segundo. Você está lançando o segundo? Estou lançando sábado agora.
Martinique. Martinique fica onde mesmo? Fica na 303 Taça Nova. A acessibilidade eu gosto mais dessa Da Asa Sul, né? porque Ah, da Asa Norte, também. Gosto bastante. É tudo muito acanhado, muito apertado. ultimamente eu não gosto de ter que ainda tem mais espaço. Melina, eu gosto de comer, essa miséria, formada por empresas, filosofias, sobre cannabis, tem 5 pós-graduações, e atualmente formada uns 4 anos, é tecnóloga, Isso. socióloga, canalista, federal, atualmente, aplicação de cannabis, sou atleta, nadadora. O que que não é assim? É ótimo, atleta, mas na sua área de conhecimento, o que você misturou? Você pode saber, graças a Deus, nós temos várias pesquisas ao longo do caminho, nós vamos descobrir as várias que são as várias pessoas de você. Vai descobrindo outro, se desenvolve outro. Eu amo isso, porque eu tenho conhecimento de várias áreas. Eu não limito da fala, eu escrevo primeiro Exato. Sua linguagem particular. Eu, na minha área, sou de literatura. Você procura de literatura, que é 10 mulheres, tá? É uma palavra que não pode ser, tá? Pode ser. Pode lá, você tem. Você vai aparecer mais não? Olha a cadeira lá, não. Pode ficar. Ele vai sentar também. Um pouco pra lá, Você pode. Rafael tinha conseguido o nome. Não. Mas acho que ele colocou aqui no gestão dele. Ah, tá. Vou dar um abraço pra ele. Ele deu uma sugestão aqui no gestão. Então, O que você acha? peraí, eu me lembro dele. Relaxa. Eu vou ligar para você, aí você deixa eu falar sério. Deixa eu só te ligar, deixa eu entrar primeiro, aí a gente... Podemos? Podemos, por favor. Como é que ele vai ligar? Vai ligar pelo Não, WhatsApp? não sei. O Rafael queria fazer uma intervenção. Sim. Aí tem que ligar. Só botar no Viva Voz. Melhor ligando aqui a gente... Ajeita. E aí, galera, de volta aqui, programa Cruzeiro em Letras, e vamos falar um pouquinho aqui da agenda antes de começar a nossa entrevista. O lançamento do livro Poesia Provisória, do Nirton Venâncio, vai ser no Beirute 109 Sul, segunda-feira, a partir das 19 horas, todos estão convidados. Daqui a pouco ele vai falar um pouco mais sobre o livro e dar outros detalhes. Hoje, dia 6 e amanhã, nós estamos na quarta-feira literária da Torre de TV, o pessoal da Academia Cruzeirense de Letras, e estamos aqui ao vivo com o Rafael Fernandes.
E aí, Rafael, beleza? Como é que você tá? Bacana? Opa, pessoal. Bacana. Como é que estamos aí no nosso programa? A gente está acompanhando daqui da Torre. Feira Literária já está acontecendo, pessoal, com seus livros. E a programação vai até o final da tarde, né? Até às 18 horas. Se não tiver ouvido a rádio aí, pode ir para cá à tarde também, conhecer os nossos escritores, nossos livros, está tudo aqui na Feira da Torre de Televisão. É isso aí, maravilha. Obrigado aí, Rafael, pela sua colaboração aqui com a rádio e todos convidados aí para a quarta-feira literária da Torre de TV, que acontece hoje e amanhã, das 10 da manhã até as 18. Amanhã, a partir das 15h30, teremos o Sarau Cruzeiro em Letras. Dentro desse evento também todos estão convidados, beleza? E terça-feira, dia 9/4, noite de autógrafos dos professores e escritores do Sindipro DF. São 40 anos do aniversário do Sindipro, às 19 horas no SIG, quadra 6, lote 22, beleza? E é isso aí, galera. E estamos aqui com o nosso querido entrevistado, Nirton Venâncio. Bom dia, Nirton, beleza? Bom dia. Bom dia, E ouvintes e também internet agora, né? isso, agora é Rádio internet, agora, rádio. também é televisão. Hoje em dia a gente está, né, essa questão da tecnologia aí, a gente faz tudo. Mas, galera, é o seguinte, a gente sempre começa falando um pouco do nosso entrevistado. E o Nirton Venâncio nasceu em Crateús, no Ceará, mudou-se para Fortaleza e é formado em letras pela Universidade Estadual do